Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde, quem for acompanhar aí. Perdão a demora, um pouquinho atrasado, mas retornando sem mais delongas, antes tarde do que nunca. Com muita correria, tô querendo estudar, tô estudando, na verdade, pro concurso de TJ, Escrevente de São Paulo. Não sei se vou passar, são 4 mesinhos aí pra se preparar. Mês que vem eu entro de férias do trampo, vou tentar passear um pouquinho aí. Vou ficar um tempinho sem gravar mais ainda, né? Mas é isso, né? A gente tenta produzir o conteúdo da melhor forma possível, que não quero largar aqui, então vou tentar estudar de manhã e gravar à noite, para não perder as gravações. Aprendi um negocinho legal, que é tava vendo como é que eu uso o Google Drive para compartilhar, como diz, para compartilhar documento, consegui achar, vou deixar o link aí na descrição. Os resumos, os mapas mentais, o resumo dos capítulos do capítulo anterior, não consegui fazer e já vou, quando fizer ele, vou emendar com desse aqui, né? Que eu não vou conseguir fazer agora, no dia já lendo aqui. Mas vou tentar fazer o mais breve possível mas já vou disponibilizar o link compartilhado já de antemão, que aí creio eu que pelo menos até o final da semana, próxima semana, o resuminho dos dois já tá feito. Tentei usar aquele chat GPT, eu sou bem por fora desses bagulhos de tecnologia, perdão. Tentei usar aquele chat GPT para ver se eu conseguia fazer o resumo. Não gostei muito do resumo. Então vou ter que fazer na mente memo. Perdão aí para as falhas que vão ficar. Mas aí vocês podem deixar no comentário aí, se puder, dicas aí para melhorar o mapa mental, melhorar o resumo e tal, ou a leitura, o que quer que seja. Sempre que eu posso dar uma olhadinha, às vezes eu não consigo responder. Mas é outra coisa que eu tô prometendo aí, não tô conseguindo, né? Responder os comentários. Mas a vida tá corrida, a gente trampa e estuda, sabe como é que é. E vamos que vamos. Agora é, vamos pro quarto capítulo, né? Que é estagnação predatória ou desenvolvimento sustentável. No último a gente comentou sobre território, sobre como o SUS tem que ser, o complexo da saúde tem que ser pensado para cada território com suas especificidades. Não existe um Brasil só, são vários Brasis, né? É, a gente ainda vive no Brasil que no campo existem vários conflitos, né? Mais de 1.000 conflitos aí por ano no campo. Na cidade, muita desigualdade. A gente mora aqui na Baixada Santista. Eu, no caso, moro na Baixada Santista. Ao mesmo tempo que Santos é o maior polo econômico aqui, de uma classe social um pouquinho mais abastada que mora lá. Ainda assim, é onde tem a maior favela de palafita, né? É aqui em Santos, e vira e mexe pega fogo. Pouco tempo atrás já pegou fogo de novo. O Brasil que é daqui da Baixada não é o mesmo da capital, que não é o mesmo de Roraima, que não é o mesmo de Sergipe, que não é o mesmo do Rio Grande do Sul. Então são vários Brasis e o complexo de saúde tem que pensar em cada território como tem que ser aplicado e como aquele grupo social vai aceitar, como que vai ser o atendimento, vai ser especializado, da cultura do local, da história do local, respeitando as individualidades de cada local, mas mesmo assim de uma forma respeitosa, de uma forma que atenda o povo, respeitando o meio ambiente, pensando nos impactos sociais, ambientais e uma economia voltada para o povo, né? É, e vamos seguindo, não esquecendo também de onde que vai vir o dinheiro, nada é possível no mundo dos sonhos, né? De onde que vai vir a verba, a gente comentou sobre o fim do teto de gastos que a gente tem atualmente no governo atual do Lula, que se diz de esquerda, mas de esquerda não tem bosta nenhuma, né? E que, em vez de ser utilizada a dívida pública para pagar título da dívida pública, que é encher o rabo de banqueiro, encher o rabo de dinheiro de banqueiro, né? Encher o rabo de banqueiro de dinheiro, perdão. Ser utilizada essa dívida pública para estar a serviço do povo, né? Fornecer um crédito barato nos bancos públicos, mesmo que isso signifique quebrar os bancos privados, ter um veículo de mídia do povo, que a gente não tem uma emissora dos motoboys, dos iFoods, enfim.
ter espaços de comunicação desses grupos, dos trabalhadores, né, em cada área específica, né, e perpassando por várias questões. Não é uma coisa só, mas o livro se propõe a encaminhar o Brasil como um polo industrial da saúde, né? Transformar o SUS, que é o maior sistema de saúde do mundo, num polo industrial que possa retirar o Brasil de uma situação de capitalismo dependente, longe do imperialismo. Para quando o Trump quiser taxar nosso país, não tiver problema nenhum. Se ele quiser embargar também, não ter problema nenhum. A gente só teve um embargo, né? O país já se cagou todo. Imagina se fosse igual a outros países socialistas como Cuba, que vive em embargo há mais de 60 anos, como é que a gente não ia estar, né? E não é só um embargo, né? São vários. Então, sem mais delongas, vamos pro texto. Estagnação predatória ou desenvolvimento sustentável. Vamos lá. Carlos AG Gadelha, Carolina Bueno, Clarice Araújo, Felipe Cami e Juliana Moreira. Vamos àquela linha lá de tratar ali rapidinho, que já são 10 da noite, mas sempre tentando manter o rigor aí e trocar uma ideia e comentar sobre o texto, que é uma leitura comentada. Que eu vi que o pessoal comentou aí que audiolivro não pode comentar, mas assim, sinto muito. Só ler por ler, aí você pode pegar o PDF e ler. Mas eu acho legal ler e já comentar aqui, discutir e tudo mais. Vamos começar. A partir da perspectiva do Complexo Econômico Industrial da Saúde, CIS, esse capítulo apresenta uma abordagem exploratória sobre como a saúde pode contribuir para superar o problema da degradação ambiental e estagnação econômica no Brasil e promover o desenvolvimento sustentável do Sistema Único de Saúde, ó, que a gente estava comentando antes de ler o capítulo, de começar o capítulo, né? Promover um complexo da saúde econômico-industrial, enfrentando o problema da degradação ambiental e a estagnação econômica. Estagnação econômica por ser um país de capitalismo dependente. A gente é um fazendão que produz carne, milho, soja, café, petróleo bruto, manda para fora e aí compra o produto já trabalhado, né? E aí, infelizmente, isso impossibilita o Brasil de ser uma potência mundial, né? Mesmo sendo um país com vários biomas de tamanho continental na América Latina. Na contramão da Colômbia, né, do Gustavo Petro, na contramão do México, né, da Cláudia Sheinbaum, que estão fazendo um governo reformista, não é nem revolucionário, e mesmo assim consegue entregar uma reforma trabalhista, né, consegue entregar uma reforma da Previdência, que é melhor as condições do povo. Então, imobilizando, né, mobilizando o povo e politizando. Vamos seguindo. O texto é apresentado em um contexto de profunda crise climática e socioeconômica global, no qual o planeta se depara com o risco iminente de aquecer 2 graus até 2030, dados do IPC 2022, IPCC, perdão, e a fome avançar na mesma velocidade, particularmente nos países subdesenvolvidos. Como chegamos nessa crise global ambiental e social? Ah, desconecta, peraí. Ei, tá aqui. Minha companheira pedindo pra desconectar o Bluetooth do fone. Vamos seguindo, sem problema. Amor da minha vida. Como chegamos nessa crise global ambiental e social, né? Uma das justificativas primordiais é que o modo de produção e consumo, desde a Revolução Industrial, se desenvolve de forma desarticulada das necessidades sociais e ambientais. E qual que é esse modo de produção de consumo, né? Desde a Revolução Industrial? Uhum. Pode ter. Chama capitalismo, né, pessoal? Iniciando ali eh, com as leis de terra, as leis de cercamento, e desde a Revolução Industrial produzindo sem precedentes, também possibilitou uma produção sem precedentes para a humanidade, mas também tem seus limites, e esses limites estão se exacerbando com o tempo. Ou seja, você produzir de uma forma infinda no mundo finito, a água não é infinita, a terra não é infinita, o solo não é infinito, e você produzir de uma forma que só visa o lucro, que não visa o atendimento da população, do povo, e de uma forma infinita, sempre que no lucrar mais, 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 mais e mais.
está produzindo essa realidade que o livro aqui está levantando. Previsão de aumento de ia crescer 2 graus até 2030 e o aumento da fome na mesma velocidade. E aí você pensa um pouquinho, a gente já é capaz de produzir comida para alimentar a humanidade inteira desde os anos 80. Mas, graças ao sistema que a gente vive, com os seus limites, essa população ainda tem fome e a fome é artificial e essa fome tende a aumentar se a gente não mudar o sistema que a gente vive hoje de consumo e de produção, né? A consequência dessa orientação do desenvolvimento desarticulada das necessidades sociais e ambientais gerou uma crise no clima e no planeta, devido às altas emissões de gases de efeito estufa e o aprofundamento das desigualdades sociais. Portanto, a crise revela a natureza interdependente dos modelos de organização da produção com a sociedade e o meio ambiente, conforme desenvolvido por Celso Furtado em 74. Tá aqui um autor que a gente vai trazer aqui, vai trazer o Clóvis Moura também, já consegui baixar a obra dele nos PDFs, vou trazer também. Com efeito, mas a gente tem que terminar a Lélia Gonzalez ainda, né? Os eventos climáticos extremos, frequentemente noticiados em todo o mundo, têm provocado crises hídricas, habitacionais na produção alimentar, deslizamentos de terras e enchentes, dentre outras, que afetam a vida, a saúde e o bem-estar de milhares de pessoas. Além disso, as mudanças climáticas complexificam o perfil de saúde e de doenças das populações, com potencial de aumentar a incidência de doenças crônicas não transmissíveis e de doenças infecciosas, especialmente em populações vulneráveis. Perdão. Isso é apenas uma parte das consequências. A verdade é que as mudanças climáticas colocam em risco a vida, animais, vegetais e seres humanos no planeta. Bom, com seus limites, o sistema que a gente vive de produção, capitalismo, eh, ele tem uma capacidade de produzir como nunca antes vista, mas também a capacidade de degradar como nunca antes vista. E sem a revolução, sem a mudança desse modo de produção, a vida na Terra está em risco, né? Nesse cenário, a capacidade de lidar com as mudanças climáticas emerge como um dos principais desafios da preservação da vida no planeta. Daí a emergência de novas formas de organização interdependente entre economia, sociedade e meio ambiente. Para enfrentar a crise climática e social, há necessidade urgente de construir agendas de preservação de ecossistemas e sistemas produtivos sociais sustentáveis que reduzam drasticamente as emissões de gases de efeito estufa na atmosfera. Aqui o livro está levantando uma urgência para a mudança de sistema de produção e consumo. Ou seja, quando a gente pensa aí num local que todo ano chove, todo ano alaga, todo ano o morro desliza, todo ano que tem gente morando cada vez mais em barraco, favelizando, invadindo morro, encosta de morro para poder morar, por não ter condições. Que nem eu falei, aqui em Santos é a maior favela de palafita na América Latina, mesmo sendo um polo. Aqui tem um porto, né? Sendo uma rota marítima de produtos e também de tráfico, que a gente sabe. Então roda muito dinheiro ali em volta e o povo, mesmo nessa cidade do maior, que tem a maior favela sobre palafitas da América Latina. A gente vê como não é uma falha, é um projeto, é feito para ser assim, né? E seguindo, nesse sentido, a consciência coletiva sobre a preservação do meio ambiente e redução das desigualdades sociais aparece como um movimento central nas transformações políticas e econômicas, múltiplos agentes, estados nacionais, iniciativa privada, cientistas, movimentos sociais, organismos multilaterais. Posicionam-se na geopolítica mundial para a construção de agendas sustentáveis. A iniciativa privada, a gente sabe que é, controla os estados nacionais, né? Porque eles que têm o poder econômico, logo o poder político. No capitalismo, então, eles que ditam como que o Estado vai, quem o Estado vai isentar, quem o Estado vai fornecer dinheiro, verba, quem o Estado vai prender, quem o Estado vai deixar solto, porque o Estado está na mão deles, né? Então, mesmo que eles se posicionem com agendas sustentáveis, a gente está vendo aí a COP30 que vai ter aqui no Brasil, e eles desmatando e degradando o meio ambiente para construir a sede da COP30. E do mesmo local, lá no Piauí, onde teve
a mobilização dos indígenas para ter as aulas na presenciais contra o Ader Barbalho, se faz uma barbaridade dessa, né? Então vamos seguindo. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, consolidaram os pontos centrais desse consenso nos distintos agentes políticos da Agenda de 2030, impulsionando o que vem sendo chamado de transição sustentável, entre muitas aspas, né? Que consiste numa agenda que combina a redução das desigualdades sociais com a transmissão para uma economia de baixo carbono, na qual há redução drástica progressiva de emissões de dióxido de carbono, CO2, e metano para a atmosfera, os principais gases causadores do aquecimento global. Daí vamos levantar algumas questões. Como a gente, na teoria, se essas iniciativas tivessem mesmo vontade de ter uma transição energética, cadê área arborizada em locais marginalizados, acesso à água, acesso à luz, né, de uma forma barata? E cadê a diminuição do uso do petróleo, do diesel, construção de linhas ferroviárias para diminuir os efeitos do uso do diesel, dos caminhões, né? Ou então mesmo a utilização de um trem por indução, para diminuir também a emissão dos gases poluidores. Então aí que a gente vê que se fala muito de boca, mas nas ações a gente não vê a iniciativa privada e o Estado mobilizando para isso, né? Com exceção de alguns países, como por exemplo a China, ela está na frente nessa questão de transição energética para um país que não polua, né? Ela é o país que mais planta árvore, que está a mais à frente na questão da diminuição dos gases do efeito estufa. E aí a gente vê onde as ações se diferenciam das palavras, né? Aqui vai ter a COP30 e ainda assim o Brasil é o país que em Minas Gerais está acabando com a reserva natural de minérios e poluindo, né? A Vale do Rio Doce acabou com o Brumadinho, a Braskem acaba com Alagoas, né? E não se vê nenhuma mobilização em razão a isso. E cada ano mais, né? Rio Grande do Sul enchendo, tendo um frio gigante, absurdo, um calor absurdo, sempre mais esquentando, esfriando. E aí passando, vai ano, vem ano, a cidade quando chove enche. E você não vê uma mudança significativa, né? Por isso que a gente fala que sem revolução, para nós, o povo trabalhador, não tem resposta. Apesar de a mudança climática atingir todas as pessoas, seus impactos são muito distintos entre grupos da população. Há uma associação direta entre subdesenvolvimento e vulnerabilidade a riscos climáticos, com fortes consequências para a saúde humana. Os mais atingidos são as populações que vivem em situação de vulnerabilidade territorial e social. Entre 2010 e 2020, as mortes provocadas por inundações e secas e tempestades em regiões vulneráveis onde vivem cerca de 3,3 bilhões a 3,6 bilhões de pessoas foram 15 vezes maiores em comparação de áreas de baixa vulnerabilidade. Lógico, né? Quem está em situação de vulnerabilidade, o pobre, o povo trabalhador, toma no rabo, né? Como sempre. Essas assimetrias globais e injustiças climáticas revelam a configuração de uma relação centro-periferia, associada a uma divisão internacional do trabalho que posiciona países como exportadores de recursos primários, como é o Brasil, e consumidores de produtos, serviços e pacotes tecnológicos importados, enquanto outros poucos produzem conhecimento científico, inovações e definem o padrão tecnológico, como, por exemplo, os países centrais do capitalismo, que é Estados Unidos, Alemanha, eh, Europa, né? França, China, né? Os países centrais aí que estão ditando a fronteira da tecnologia e da ciência. E isso é feito, o sistema que a gente vive é feito para que só esses países consigam fazer isso. Se o Brasil amanhã tentar fazer um complexo econômico industrial de saúde, tem o porta-aviões dos Estados Unidos aqui na nossa praia para impedir, né? Se quiser fazer reforma agrária, tem o porta-aviões aqui na praia para impedir. Inclusive, o Trump está mandando tropas aí para o Nordeste para treinar na Caatinga, alegando que é contra o tráfico, né? Mas a gente sabe muito bem o que eles estão querendo. Estão preparando eh, uma possível mobilização para trazer a paz e a democracia para nós, né? O contexto atual do Brasil é um exemplo significativo.
O aprofundamento da crise social e estagnação econômica da última década ocorrem paralelamente ao aumento substantivo da depredação dos recursos naturais. Nunca se desmatou tanta floresta amazônica como nos últimos anos. As exportações de produtos agrícolas aumentaram e, mesmo assim, o Brasil retornou ao mapa da fome. Olha só. É porque a economia serve para esses caras, serve para quem é rico e para quem manda o produto para fora e quem desmata. Pro agronegócio, né? Os gigantes do agronegócio. Dono da JBS, dono da Suzano, o Blário Maggi, né? Gigantes do agronegócio, que são responsáveis por isso, né? O Brasil retomou o mapa da fome, ou seja, esse dinheiro todo não chega para o povo, né? A reprodução do subdesenvolvimento, em um contexto de complexa heterogeneidade econômica, social, cultural e ecológica, se traduz em um modelo de estagnação predatória que não promove crescimento econômico, destrói a biodiversidade, aprofunda desigualdades sociais, amplia a dependência tecnológica e amplifica as assimetrias globais. Nesse sentido, o esforço para a transição para um padrão de desenvolvimento sustentável requer a construção de uma agenda que ofereça a todos uma oportunidade de vida plena, com alimentação nutritiva e saudável, moradia digna, educação de qualidade, bom emprego, acesso à cultura e que todos possam usufruir da mesma condição. Isso só pós-revolução, né? Para a construção desse projeto, almejado para uma sociedade democrática, é necessário, democrática de verdade, né? Não de boca para fora, é necessário o desenvolvimento de uma estrutura produtiva de inovação sustentável em bases nacionais para atender às necessidades sociais e ambientais. O primeiro passo é promover articulações virtuosas entre Estado e mercado orientadas pelo interesse público, a partir de uma visão sistêmica que capte a natureza interdependente dos modelos de organização da produção e da sociedade com o meio ambiente. Com isso, é possível pensar em estratégias para conciliar os limites biofísicos do planeta e ecologia, com a necessidade de atender às demandas sociais e promover dinamismo econômico, oportunidade de investimento e geração de emprego e renda. O que ele está falando aqui? Se utilizar da economia de uma forma que visa o atendimento ao social, ao público. Isso não quer dizer que não vai existir evolução ou que não vai existir crescimento numa economia. Muito pelo contrário. Se, por exemplo, se utilizasse a terra do Brasil em vez de plantar soja para plantar o que o povo come, uma reforma agrária, a gente já tem o MST como movimento. Se tivesse financiamento, acesso a crédito, eh, uma formação de uma indústria agrícola brasileira, por exemplo, com tratores produzidos no Brasil, com máquinas agrícolas produzidas no Brasil, fertilizantes produzidos no Brasil que a gente importa, sementes produzidas no Brasil que a gente importa de fora também, combustível refinado no Brasil que a gente manda para fora o petróleo e compra refinado de volta. Se existisse isso e fosse fomentado, fosse utilizado o MST como ponta de lança para produzir esse alimento sem agrotóxico, né? Visando um equilíbrio ecológico, o Brasil eh, seria uma poderia alimentar o próprio povo e exportaria o alimento já trabalhado, ou seja, ninguém passaria fome aqui e ainda conseguiria grana lá de fora. Quando a gente visse a balança comercial, a gente estaria provavelmente sempre em superávit na questão do alimento. A gente poderia mandar semente para fora, poderia mandar fertilizante para fora, poderia mandar maquinário para fora e ainda atender às demandas do povo. Então é um exemplo, e aqui é o que ele está falando aqui, na realidade, né? A saúde pode ter papel central nessa agenda, desencadeando um novo padrão de desenvolvimento sustentável. Além de ser fundamental para o bem-estar, possui grande peso econômico e é um espaço privilegiado para a introdução de tecnologias de fronteira e conhecimento. Suas atividades responderam por 9,8% do PIB global em 2019. E esse percentual deve aumentar ao longo das próximas décadas. Isso foi em 2021, mas a gente sabe que com o teto de gastos isso aqui vai cair. Então, são quase 10% do PIB brasileiro no complexo da saúde e ainda é um complexo de saúde sendo desfinanciado e corriqueiramente sempre sendo quebrado e privatizado, né? No caso do Brasil, esses fatores combinados à existência do SUS
o maior sistema universal de saúde do mundo, em termos de população coberta, permitem viabilizar e dar a escala necessária para que investimentos e trajetórias tecnológicas sustentáveis do CES se tornem uma solução sistêmica com importantes transbordamentos para os demais setores econômicos. Ou seja, quando um complexo industrial desse é criado, não só a saúde é beneficiada, né? Setor de logística, setor de TI, porque o armazenamento de informação e a entrega de material tem que ser melhorada. Setor de transporte melhorado porque a demanda vai fazer com que se demande um transporte mais inteligente, mais bem acurado, com uma atenção à questão ambiental, né? E etc, e etc. Também formação de profissionais, né? Uma faculdade para esses profissionais atuarem nessas áreas que vão necessitar de uma especialização maior e por aí vai. O cuidado com as pessoas e com o meio ambiente não apenas cabe no PIB, como a gente não come PIB, né? Como podem ser centrais para uma economia a serviço da vida. Nesse sentido, este capítulo apresenta uma leitura exploratória da transição sustentável a partir do complexo econômico e industrial da saúde. E está organizado em 3 seções, para além dessa introdução. A primeira seção apresenta o processo de consolidação do tema no desenvolvimento sustentável na geopolítica global, que coloca o meio ambiente no centro da agenda do desenvolvimento global. A segunda aponta as duas principais rotas tecnológicas desenvolvidas pela ciência para a transição para uma economia de baixo carbono, além de introduzir de forma exploratória como as tecnologias sustentáveis aterrissam no campo da saúde. A terceira seção conclui com uma leitura crítica sobre o movimento da sustentabilidade na geopolítica, apontando que sem o acesso universal garantido pelo Sistema Único de Saúde e pelo fortalecimento do complexo econômico industrial da saúde, não haverá desenvolvimento sustentável no Brasil. Por fim, o capítulo encerra com proposições de políticas públicas para a transição sustentável do CIS, orientado ao acesso universal, integral e equânime na saúde. Ou seja, ele está dividindo aqui algumas questões para a introdução de um complexo econômico industrial da saúde. Atenção com o meio ambiente, introdução de uma economia visada para o povo, e um atendimento equânime e integral para a sociedade. Ou seja, dar acesso à saúde para o povo, se utilizar desse campo para um fomento de soberania nacional, de verdade, né? Acesso à tecnologia sustentável, levar o SUS a um outro patamar, que ele atenda a população e ainda com atenção ao meio ambiente, e mesmo assim que ele seja uma ponta de lança, uma, um pilar importante para a soberania nacional, né? Uma soberania de verdade. Assim como a Índia fez, né? A Índia é a farmácia do terceiro mundo, né? O desenvolvimento sustentável na geopolítica global e é um país capitalista, hein? Nem revolução teve, mas eu acho que aqui no Brasil, vamos ver, né? A burguesia daqui é embaçada. O desenvolvimento sustentável na geopolítica global. Vamos lá. O Conceito de Desenvolvimento Sustentável, formulado no fim dos anos 80 e apresentado no relatório de Brundtland, Nosso Futuro Comum, tem origem nos debates que se estabeleceram entre a aceleração do desenvolvimento econômico e a crise ambiental gerada pelo modelo de crescimento industrial. Os desdobramentos do Grande Nevoeiro de 1952, provocado pela poluição do ar em Londres, abriu uma fase para os movimentos que relacionavam questões ambientais com a saúde humana, forçando o parlamento inglês a regulamentar a indústria para o uso de energias mais limpas, ainda que de forma incipiente. Foi a primeira vez em que apareceu uma consciência sobre a relação entre meio ambiente, do modo de produção e os impactos à saúde humana. O marco histórico fundamental do debate ocorreu 10 anos depois, em 62, quando a Raquel Carson publicou Primavera Silenciosa, trazendo à tona os impactos dos agroquímicos na saúde humana e nos ecossistemas naturais. Tais eventos, somados a crises ecossistêmicas e a devastação ambiental no período, radicaram especialmente na luta científica dos movimentos sociais uma consciência da relação entre economia, ecologia, saúde, ou saúde e sociedade, ou seja,
Demorou 10 anos e precisou de uma cientista publicar a Primavera Silenciosa e precisou na verdade, precisou de pressão política, pressão social. Porque se continuasse como estava, as empresas iriam muito bem, obrigado, iriam fazer um faz de conta ali, como é hoje em dia, como a gente falou aqui da COP30. Se não tiver mobilização social, pressão na rua, pressão política, a burguesia não faz nada. Inclusive, se tiver pressão política, ela vai querer oprimir. E se não tiver como, ela vai dar os anéis para entregar as mãos, né? Nos anos 70, o reconhecimento da proteção e o melhoramento do meio ambiente emergem como questão fundamental na esfera geopolítica global. A necessidade de adoção de parâmetros de sustentabilidade justificou a realização da primeira Conferência Global sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, em Estocolmo, nos anos de 1972, quando também foi inaugurado o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUD. A Conferência de Estocolmo foi marcada pelo debate sobre os limites do crescimento econômico a partir do estudo divulgado pelo Clube de Roma, Os Limites do Crescimento. Os eventos de Estocolmo colocou em xeque pela primeira vez o debate sobre desenvolvimento econômico e meio ambiente, na arena geopolítica, situando em lados opostos os interesses de países centrais e da periferia do sistema econômico, capitalismo. De um lado, os países europeus influenciados pelo relatório de Roma defendiam o crescimento zero para equacionar os problemas ambientais. De outro, os países subdesenvolvidos defendiam o direito de crescer, como no caso do Brasil. O ministro do Interior e chefe da delegação brasileira Costa e Cavalcante declarou durante o evento: desenvolver primeiro e pagar os custos da poluição mais tarde. Nos anos 80, o Conselho de Desenvolvimento Sustentável surgiu como alternativa para a superação do impasse entre aquecimento e meio ambiente, colocado pelo Clube de Roma. O relatório de Brundtland o define como um processo de mudança no qual a exploração dos recursos, o direcionamento dos investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional estão em harmonia e reforçam o atual e futuro potencial para satisfazer as aspirações e necessidades humanas. No ano seguinte, foi criado o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, IPCC, fundamental para ampliar as evidências alarmantes sobre as mudanças climáticas. Vamos lá. Foi-se utilizado para você ver como a pressão social faz com que a burguesia se mobilize, mas ela entrega os anéis para não entregar as mãos. Foi feita uma junção ali dos países para falar sobre questão ambiental, definindo o crescimento zero, né? Mas esses países já tinham feito as suas revoluções industriais, já tinham se industrializado, olha a malandragem. E eles defendiam o crescimento zero, como eles eram centrais no capitalismo, para todos, porque assim, eles já tinham se industrializado. Então, os outros países, como por exemplo o Brasil, que estava na periferia do capitalismo, como ainda está, não teriam o direito de se industrializar com a desculpa de que não poderiam emitir gases estufa. Só que daí, como o Brasil também é um país capitalista, eles não iriam fazer uma revolução e não iriam pressionar por uma via de se emitir menos gases estufa, mas mesmo assim industrializando e dando essa, dando essa capacidade para o povo comandar esse processo, né? Daí o que que eles fazem? Eles defendem o direito de crescer e deixam a conta para depois da poluição, né? A China fez isso, né? Era o país que mais poluía, um dos países que mais poluía, e agora é o país que está à frente na questão de defesa do meio ambiente, né? Com, claro, suas contradições, né? A China ainda compra soja do Brasil e a plantação de soja aqui é o maior importador de soja do Brasil e a plantação de soja que acaba com o meio ambiente, mata indígena, bota pra foder em todo mundo. Mas enfim, isso aqui tá posto naquela época. Na histórica Conferência do Rio 92, no Rio de Janeiro, reformulou a noção de sustentabilidade e crise climática, diante das assimetrias entre países centrais e periféricos. Não foi coincidência que a Conferência de Viena, a Conferência Mundial dos Direitos Humanos, realizada em 93, trouxe como ponto principal o desenvolvimento econômico, especialmente para os países mais pobres.
Esses dois eventos consolidam a tomada de consciência generalizada global, que atualmente integra a noção de desenvolvimento sustentável, econômico, ambiental e social, e os direitos humanos. A conferência no Rio se tornou um marco das discussões globais contemporâneas sobre o meio ambiente, especialmente como parte do processo que levou à formulação dos Objetivos do Milênio, ODM, e da Agenda 21. Além das questões ambientais da crise climática, houve o objetivo direto em tratar os padrões de desenvolvimento que causam danos sociais, como a pobreza e a dívida externa dos países. Foi também na Rio 92 que nasceram as duas convenções importantes sobre a transição sustentável, a COP da biodiversidade e a COP das mudanças climáticas. COP quer dizer Conference of the Parties, órgão supremo da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança Climática. A atualização dos Objetivos do Milênio e da Agenda 21 viriam 20 anos depois, em junho de 2012, na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, Rio 20. O documento resultante da conferência, intitulado O Futuro que Queremos, lançou as bases para a construção coletiva dos países membros da ONU, de um novo conjunto de objetivos e metas voltados para o desenvolvimento sustentável. Em 2015, no Acordo de Paris, chefes de Estado e representantes de 193 países integrantes da Assembleia Geral da ONU assinaram o documento Transformando Nosso Mundo, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. No documento, a erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões aparece como requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável. Para vocês verem como é um belíssimo no papo furado, né? Eles assinam o documento, falam o que vou fazer, falam o que vou tentar, porque assim, o povo não pode se mobilizar, não pode se revoltar e tomar o poder e decidir fazer suas próprias vias para atender suas próprias necessidades, né? A classe operária, a classe trabalhadora, a classe do campesinato, que é a classe trabalhadora também, não pode tomar as rédeas do que ela produz, né? São eles que plantam, são eles que colhem, são eles que transportam, são eles que fazem a logística, os trabalhadores, né? Mas quem comanda o processo, quem fica com o lucro, quem dita para onde vai, para onde vem é a burguesia que não dá um prego na barra de sabão. E aí, quando dá um BO, quando começa a ter problema climático, como quando o povo começa a se mobilizar, eles fazem um fingimento de um movimento, entregam os anéis para entregar as mãos, mas ainda até hoje, né? Se até em 2030 a gente ainda acaba com a fome, até hoje a gente tem fome, o Brasil saiu do mapa da fome, mas não quer dizer que a fome acabou no Brasil. Só você ir para uma capital, qualquer lugar que seja, você vai ver um monte de mendigo na rua, morador de rua, né? Pessoa em situação de rua, na verdade, né? Em vulnerabilidade. Você vai ver favela, você vai ver gente sem acesso à água, uma a cada 5 pessoas em Pernambuco não tem água. Pessoas sem acesso a um médico de qualidade, você vai no SUS. A fila é quilométrica porque o dinheiro não vai para lá, né? O dinheiro serve para O dinheiro público que a gente produz serve para pagar a dívida pública, né? Gasto financeiro do Estado, para ter uma taxa de Selic de 15%, para o acesso a crédito ser dificílimo. Enquanto o dono de empresa bilionário tem acesso a FIIs, refis, como o dono da outra forma que foi preso lá, que fez uma fraude bilionária, pagou só 25 milhões e está tudo bem, fica por isso mesmo. Ou seja, no capitalismo, o crime é ser pobre. Essa é a questão. Se você for rico, você pode cometer o crime que você quiser. É só pagar que não tem problema, né? No entanto, na medida em que a consciência da importância da proteção ambiental ganha relevância e incorpora novas dimensões na geopolítica global, como a crise climática e a superação da pobreza, a dificuldade em ultrapassar as fronteiras do discurso político resultou na manutenção das políticas ambientais em nichos isolados, sem capacidade de induzir um processo de transição efetiva para uma economia de baixo carbono. Nunca vai ser efetivo porque está na mão da burguesia, rapaziada. Vamos ter isso aqui em mente. Como a burguesia é quem dita as regras e é quem lucra com o processo de degradação ambiental, de favelização, o processo de desindustrialização de países periféricos, como são eles que lucram, eles que têm o poder político, eles que mandam, então eles nunca vão mudar isso, a não ser que tenha mobilização do povo. Caminhos para a transição sustentável do CEIS.
Além de atuar de forma decisiva na produção e divulgação de evidências de crise climática e ambiental, o campo científico vem desenvolvendo conhecimentos, trajetórias tecnológicas, para promover a transição de uma economia baseada em recursos fósseis, uso de petróleo, para outra fundada em recursos renováveis não fósseis, uso de recursos biológicos como plantas. Esses conhecimentos se apoiam na noção de tecnologias sustentáveis de baixo carbono, aquelas que, durante o seu uso ou durante o processo produtivo, emitem menos carbono ou até mesmo o sequestram da atmosfera. Olha só, isso aqui é foda, hein? As principais trajetórias tecnológicas do paradigma sustentável estão relacionadas à rota de biomassa, recursos biológicos renováveis, e à economia circular, produtos que retornam para o sistema produtivo. Ou seja, é possível uma economia renovável que não foda com a gente como não foda com o meio ambiente. A biomassa se refere ao desenvolvimento de processos para a utilização de plantas e seus resíduos para o desenvolvimento de produtos de base biológica, bioprodutos. A economia circular, por sua vez, é parte integrada do novo modelo baseado na rota da biomassa, definindo trajetórias para que os materiais retornem ao ciclo produtivo. O pressuposto básico é que os produtos devem ser reutilizados ou reciclados, aumentando a vida útil dos recursos utilizados. A rota da biomassa e a economia circular guiam o desenvolvimento das trajetórias tecnológicas sustentáveis. Como exemplos, podem ser citados trajetórias tecnológicas desenvolvidas para substituir o modelo energético baseado nos combustíveis fósseis. Pelo modelo de biocombustíveis, produzidos a partir de plantas, energia solar ou eólica, e do desenvolvimento de bioprodutos, os bioprodutos produzidos em uma economia circular podem substituir matérias-primas de origem fóssil, como polímeros e lubrificantes, perdão, desempenhando um papel crucial na transição da economia circular para a descarbonização econômica. Espera-se que, em todo o mundo, mais de 90% dos produtos petrolíferos sejam produzidos a partir de matérias-primas renováveis, e metade do mercado farmacêutico poderá ser de base biológica. Olha a grandeza disso. 90% de produtos petrolíferos, petrolíferos podem ser produzidos de matérias-primas renováveis. Mas, para se fazer isso, tem que se acabar com o lobby do petróleo, os gigantes do petróleo, né? Aqui a Petrobras não pode ser apenas uma furadora de poço. O dinheiro que vem da Petrobras tem que ser investido em transição energética para biomassa, para bioproduto, né? Porém, contudo, todavia, para se acontecer isso, a burguesia nacional tem que ser extinta como classe, rapaziada. Não tem que existir burguês, né? Bilionário não tem que existir. Essa é a questão. Tem que ser, ele tem que voltar a trabalhar, né? Tem que ser um trabalhador como qualquer um, como nós, como você, como eu. E o que vai ser produzido nessa sociedade tem que atender o povo. E tem que atender o meio ambiente, né? Que se continuar assim, se continuar na mão desses caras, daqui 30, 40 anos não vai ter nem mais humanidade, se pá. Essas trajetórias tecnológicas para a transição sustentável apresentam elevada interface, é isso mesmo, com os quatro subsistemas do CIS: base química e biotecnológica, base mecânica, eletrônica e novos materiais, base de informação e conectividade, e base de serviços de saúde, e forte vínculo com as tecnologias da Revolução 4.0. O subsistema de base química e biotecnológica, por exemplo, tem na rota da biomassa e da química verde uma frente para o desenvolvimento de bioprodutos, como medicamentos farmacêuticos, reagentes alternativos e renováveis, substituição de solventes tóxicos, processos naturais de síntese e novas substâncias que não poluam o meio ambiente. Nessa rota tecnológica, a enorme biodiversidade do Brasil é uma vantagem significativa a ser explorada, abrindo oportunidades de inovação, investimentos sustentáveis, empregos, renda e saúde para a população brasileira. Além disso, é possível avançar na economia circular, desenvolvendo tecnologias para o tratamento de resíduos e descarte de medicamentos. O subsistema de base mecânica, eletrônica e materiais, por sua vez, deve ser orientada pela economia circular, considerada a reutilização e o ciclo de vida dos produtos. O incentivo à pesquisa e desenvolvimento de produtos com tecnologia com maior eficiência energética é fundamental para garantir o uso racional de recursos naturais, seja nos processos industriais de fabricação dos produtos, quanto na sua utilização clínica. O subsistema de informação e conectividade que emerge com a quarta revolução tecnológica
É considerado um elemento crítico e decisivo para o planejamento de políticas e tomada de decisão em saúde no contexto atual. As ferramentas digitais provocam intensas transformações nos padrões de cuidado, promovendo mudanças nas relações entre profissionais de saúde e pacientes, no consumo de insumos, produção e fármacos e na geração de resíduos. Espera um pouquinho. O uso de tecnologias de informação e conectividade na saúde pode aumentar a capacidade preditiva de precisão nos diagnósticos de intervenções, reduzindo o tempo de atendimento, aumentando a segurança, direcionando a melhor conduta clínica e minimizando os custos organizacionais dos serviços. Além disso, essas tecnologias podem aprimorar a vigilância e o cuidado em saúde por meio da criação de ferramentas que promovam uma maior capacidade de integração de processamento de dados, como, por exemplo, o uso de softwares e prontuários eletrônicos de pacientes. O uso das tecnologias emergentes pode ainda acelerar a descoberta de moléculas e enzimas capazes de tratar bactérias ou vírus, auxiliar o mapeamento de recursos genéticos da biodiversidade e contribuir para criar alertas e promover ações para minimizar os impactos de mudança climática na saúde. Tá falando de aqui da tecnologia servir o povo e a saúde, né? Ou seja, quando você for lá no SUS, se fosse investido em tecnologia, tivesse profissionais contratados por tecnologia, formados para isso, especializados nisso, a gente não teria que usar essa carteirinha aqui dos pobres, que é a carteirinha do cartão da saúde. Já teria lá quando você fosse. Seu cadastro, já puxaria seus exames na hora, você não teria que esperar na fila 1 trilhão de anos, né? E aí a logística para atendimento seria melhor, a logística para acesso ao exame seria melhor, você teria acesso a tudo isso, né? Etc e tal. E para além disso, a economia, mais uma vez, serviria ao povo. E também a tecnologia ajudaria para, por exemplo é foda, para, por exemplo, quando tivesse uma pandemia, se tivesse uma pandemia na questão do Covid, eh, com um aparato de aplicativos para pessoas que vivem em regiões mais afastadas, poderiam comunicar no aplicativo a questão de pessoas próximas ou elas mesmo com um vírus ou uma doença específica, e o SUS poderia atender naquela região específica. Poderia ter informações de onde está um pico de contaminação, por exemplo, de dengue, de febre amarela, um pico de contaminação de Covid, de gripe, de o que quer que seja, ou de questão de saúde mental, o que quer que seja, e teria acesso a essa informação e teria um atendimento especializado, focado e mais ágil para aquela população, né? Então, para além do atendimento no SUS, o acompanhamento da sociedade como um todo seria possível com um fomento em tecnologia e traria emprego para pessoas para tratar desses dados, criar esses aplicativos, fornecer acesso à população desses aplicativos, educar o povo na questão de publicidade para baixar, para ensinar a usar, assistentes sociais, ou seja, não traz só a tecnologia e o acesso em si, vem todo um arcabouço de emprego, de acesso à saúde e de economia voltada ao povo, né? Não é uma coisa só. No que se refere ao subsistema de serviços, o elo para onde conflui todos os subsistemas do CIS, a incorporação das tecnologias sustentáveis deve se dar de forma articulada no modelo da atenção, para que a transição do CIS não se descolhe das necessidades de saúde e fortaleça os mecanismos de acesso. Garantir o direito à saúde é o objetivo primordial da organização dos serviços de atenção, e a incorporação de tecnologias deve fortalecê-los, tornando-os mais precisos e resolutivos. Perdão, isso significa que a organização do sistema de saúde e sua ligação, com base produtiva e de inovação, assume um papel essencial na incorporação de trajetórias tecnológicas sustentáveis no CIS. No contexto da quarta revolução industrial, a incorporação de tecnologias sustentáveis reafirma a necessidade de ampliar ações de prevenção. Não adianta só
resolver a merda quando ela já está feita. A questão também é prevenir que a merda aconteça. Promoção e atenção à saúde orientadas por uma visão sistêmica que busca evitar a doença e reduzir o uso de tecnologias insustentáveis necessárias ao atendimento dos casos crônicos. Caso crônico é aquele que tem sempre, né? Como é o caso da quimioterapia e radioterapia. A transição de um modelo biomédico e hospitalocêntrico de atenção à saúde para um modelo em que a organização de serviços direcione o foco para a atenção primária favorece um ambiente de maior racionalidade dos usos de recursos. Ao mesmo tempo, torna-se imprescindível a criação de ambientes sustentáveis para a prática do cuidado à saúde em todos os níveis de atenção, promovendo o uso mais racional de recursos econômicos, sociais e ambientais. Com as novas tecnologias 4.0, abre-se a possibilidade de uma saúde pública de precisão, que permita descobrir, validar e otimizar estratégias de cuidado para grupos bem definidos da população de forma rápida. Não adianta só atender, tem que ser ágil e eficiente, né? Segundo as necessidades de cada grupo populacional, independentemente de sua capacidade econômica de pagamento. Isso aqui é interessante, importante e imprescindível. No capitalismo, quem não pode pagar não tem acesso à comida e não tem acesso à saúde. Para se mudar isso, pessoal, só com revolução. E aí sim, a gente pode ter um acesso à saúde, à comida, à alimentação, tecnologia e emprego para o povo, nas mãos do povo e para o povo, né? Como seria Com isso, seria possível adotar medidas mais adequadas para grupos populacionais específicos, viabilizando a equidade e o acesso universal e integral com a adoção de práticas eficientes e melhores para as pessoas e para o meio ambiente. Adicionalmente, a utilização dessas tecnologias pode ampliar a capacidade preditiva e preventiva e contribuir para o avanço de políticas baseadas em modelos de vigilância e com foco em intervenções que visem reduzir as hospitalizações e ampliar a qualidade de vida e bem-estar. Trata-se, portanto, de promover uma simbiose entre cuidado com as pessoas e com o meio ambiente, promovendo desde a atenção básica até a alta complexidade. O desenvolvimento de tecnologias e ambientes sustentáveis, gerando investimentos, empregos e bem-estar para toda a sociedade. Ou seja, na prática, não é fazer como o governo Lula está fazendo, que é o quê? Pegar as empresas da saúde privada, hospitais privados que têm uma dívida pública gigantesca que nunca pagam essa dívida e fazer o seguinte acordo: vocês atendem o pessoal da saúde pública do SUS e a gente perdoa a dívida de vocês. Aí o povo vai pensar o quê? Porra, a saúde pública é uma merda. Tiveram que entrar em conluio com a saúde privada e na saúde privada, quando eu fui atendido na hora, de forma rápida, etc e tal. Qual que era de um governo realmente do povo, controlado pelo povo, de esquerda, comunista, para o povo? Primeiro, saúde não seria privatizada, todo mundo teria acesso. E se existisse numa transição, no socialismo, né? No processo de transição, o que que faria com uma empresa da saúde dessa? Em vez de falar, eu perdoo a dívida de vocês, se vocês atenderem o SUS. Não. Primeiro, vocês não vão ter isenção, vocês não vão ter refis, ou vocês pagam e o dinheiro vai diretamente para a saúde pública. Se não pagar, a gente vai retomar esse hospital de vocês e vai ser um hospital do SUS a partir de agora. Achou ruim? Paciência, vai trabalhar e vai pagar o que deve. Isso no processo de transição. No comunismo nem teria esse problema, né? Então vamos seguindo. É assim como o banco, né? Quando você financia um imóvel, se você não pagar, o banco retoma. Então, ou seja, no capitalismo existe isso para pobre, né? Se o pobre não pagar o financiamento dele, o banco vai lá e retoma a casa. Mas para o rico que não paga as dívidas públicas, como por exemplo o velho da van, que deve o BNDES, como aquele cara da outra farma que foi pego agora, Sidney Oliveira, como a fraude das Americanas, né? Do Jorge Paulo Lema, do Sucupira, do. Ai, como é que é o nome do cara da Ambev lá? Sempre esqueço. O Teles, né? E aí ficou por isso mesmo, né? Os caras devem, faz golpe, faz o que quer, como o Tarcísio agora, né? Com o golpe do CMS, bilionário, fica por isso mesmo. A burguesia pode cometer crime, o crime no Brasil é ser pobre, né? E vamos seguindo. Sendo assim, a transformação do conhecimento científico e tecnológico em novos produtos e serviços deve estar direcionada para o atendimento das necessidades sociais e ambientais, requerendo um enfoque sistêmico que incorpore a política, a sociedade, o setor privado, as instituições de CTI, o papel dos Estados nacionais e suas formas de organização.
Ao integrar a base produtiva de inovação em saúde com a organização dos sistemas de saúde de forma sistêmica, o CIS torna-se um espaço translacional, caramba, essa palavra eu não conhecia, concreto onde a geração de conhecimento, o desenvolvimento de inovações em saúde e o processo de incorporação de tecnologias sustentáveis podem se conectar aos sistemas de saúde, permitindo o espaço de articulação virtuosa entre o acesso universal à proteção ambiental, a geração de renda e emprego e o crescimento econômico. Seguindo, sem acesso universal, um CIS fortalecido, não há desenvolvimento sustentável. Desde a década de 70, 1970, quando emergiu o tema de sustentabilidade, a sucessão de conferências realizadas a partir das Nações Unidas ampliaram-se as evidências científicas sobre a crise climática. Promessas tecnológicas e medidas de combate e ações de preservação ambiental. Diferentes países desenvolvidos ou em desenvolvimento adotaram ações de preservação, mas essas se revelaram insuficientes para interromper o movimento de aquecimento global. Claro que vão ser insuficientes, né? Tá na mão da burguesia. Para eles, o lucro é mais importante do que a saúde do povo e diminuir o aquecimento global. Especialmente nos últimos 5 anos, observa-se ecossistemas inteiros atingirem risco e não retorno, como é o caso das ilhas do Ártico e da floresta amazônica. Neste cenário, a crise ambiental e social se aprofunda principalmente nos países mais pobres, claro, né? O acirramento do dilema social, como a pobreza, a fome e a falta de produtos essenciais para a proteção da vida, durante a pandemia são reflexos das fraturas no frágil esqueleto das sociedades que construímos. Apesar do tempo recorde de desenvolvimento e produção em larga escala das novas vacinas da Covid-19, as assimetrias de conhecimento e na capacidade produtiva dos países se traduziram de forma dramática em iniquidade em saúde, quando não em barbárie social, como foi o caso do Brasil, né? 600 mil pessoas morreram aí. Em dezembro de 2021, quando a população global já era suficiente para imunizar totalmente toda a população global, perdão, quando a produção global já era suficiente para imunizar totalmente toda a população global, ainda persistia um enorme fosso entre o número de vacinados nos países de renda alta e os de renda baixa, e até o final de agosto de 2022, menos de 24% da população africana havia recebido menos de uma dose. Olha isso aqui, olha só. A gente tinha a capacidade de imunizar o mundo inteiro. Mas, por exemplo, um exemplo da África, 24% da população havia recebido, não tinha recebido pelo menos, ou menos de 24% da população não tinha recebido uma dose, né? Esse é o capitalismo, né? Na sua visão mais crua e mais real, né? Teria a capacidade de imunizar essas pessoas, mas como é um país de capitalismo independente, ó, que se lasque, que morra, que não tem problema, né? Nesse sentido, a análise é segundo, né, a classe dominante. Claro que para nós isso é inaceitável. Nesse sentido, a análise de resposta global à pandemia de Covid-19 permite extrair elementos críticos para a construção de um modelo de desenvolvimento sustentável. Por um lado, a pandemia demonstrou que a mobilização global e nacional de recursos intelectuais, físicos e financeiros de origem pública e privada para o enfrentamento de grandes desafios da humanidade é uma tarefa viável. Por outro lado, deixou evidente que somente com uma redução significativa da assimetria global na capacidade produtiva, científica e tecnológica será possível promover uma transformação que não deixe ninguém para trás. O fortalecimento da base produtiva de inovação e saúde é fundamental para promover uma maior diversidade na geração e exploração de novas trajetórias sustentáveis pelas empresas nacionais, com transbordamentos para os demais setores da economia. Para tanto, o papel dos Estados nacionais é decisivo para a criação de novos instrumentos e mecanismos que promovam uma interação virtuosa entre setor público e iniciativa privada de forma articulada ao território. Aqui tem uma ilusão, né? Falando que o setor público e privado podem se articular de uma forma benéfica para o povo. A articulação estratégica do mercado interno, do poder de compra do Estado, isso no capitalismo é impossível. É essencial para garantir estabilidade e previsibilidade ao investimento em novas trajetórias tecnológicas sustentáveis, que sejam adequadas às necessidades sociais e econômicas da população. O sistema produtivo e tecnológico global e nacional está trancado no passado
É preciso, por meio de políticas públicas, colocar a economia a serviço da vida, das pessoas e do planeta. O passo fundamental é superar visões estreitas que separam as dimensões ambientais, sociais, econômicas e tecnológicas em campos distintos. Uma sociedade equânime e produtiva, comprometida com os direitos sociais e sustentabilidade ambiental, só pode ser possível com a existência de uma base econômica e material que lhe dê sustentação. A capacidade de resposta estrutural para as mudanças climáticas exige políticas sistêmicas, articuladas e integradas ao processo de desenvolvimento e suas dimensões econômicas, sociais e ambientais. O que ele está falando aqui? Não adianta fazer uma mudança superficial. Tem que ser uma mudança nas estruturas da sociedade. Uma mudança estrutural que vá na raiz dos problemas. Ou seja, não adianta fazer uma COP30, não adianta tentar diminuir a emissão de gases de estufa sem o fomento de uma transição energética, sem a questão de uma mudança da forma que a gente produz. Só que para isso ocorrer, a classe dominante não pode existir como ela existe hoje. Quem tem que dominar o processo produtivo é a população em sua maioria. Ou seja, quem é que produz na sua maioria? São trabalhadores. Pessoas como você, como eu, que sofrem as mazelas do capitalismo e sofrem as mazelas do resultado dessas questões. Por exemplo, o dono da JBS. O dono da JBS, o que ele quer é criar gado, mandar para fora e ganhar em dólar. Criar gado, mandar para fora, ganhar em dólar. O que o povo vai comer, o que o povo deixa de comer, que se foda. Não tem nada a ver para ele, não tá nem aí. Ele quer ficar rico e ainda. E aí ele vai pagar a próxima eleição, o presidente que for, seja o Lula, Bolsonaro, ou, por exemplo, do ano que vem, que vai ser Tarcísio, Zema, o filho do Eduardo Campos lá, aquele bosta, o Nicolas Ferreira também, que é outro bosta, Lula é outro bosta, que não resolve nada, né? Não acaba com a fome, não diminui o preço da luz, não melhora o acesso à saúde, não diminui o preço do gás, não diminui o preço do combustível. Quando você vai fazer a compra todo mês, ainda é uma fortuna, né? O salário é uma merda, não dá pra porra nenhuma. E nenhuma dessas pessoas tem proposta, porque eles servem aos grandes senhores, né? Vai servir o dono da JBS, o Blário Maggi, vai servir o Jorge Paulo Lema, vai servir o dono do Itaú, o Beto Sucupira, a família Sucupira, né? Vai servir o dono do Bradesco, vai servir o dono da Enel, que é da empresa que é lá da Itália, né? E enfim, né? Sem uma mudança de quem dita para onde vai o dinheiro, para onde a economia vai funcionar, porque assim, para fazer uma transição energética é necessário dinheiro e uma economia voltada para isso. Como é que você vai fornecer dinheiro para uma transição energética se que quem manda no dinheiro, quem tem o acesso dos meios de produção, não quer fazer isso e tem um controle estatal para isso. Ele tem um controle, ele tem a polícia na mão, né? Ele tem os veículos de mídia na mão. Ele pode fazer uma propaganda na Globo, né? O agro é pop, o agro é isso, o agro é aquilo, o agro leva o Brasil nas costas. Como é que você bate de frente? Não tem como, você tem que tirar essa pessoa do poder. Essa casta do poder, né? E é uma revolução. Sem isso, são mudanças graduais, né? Não vai se resolver o problema, a gente consegue melhorar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas para resolver o problema tem que mudar estruturalmente, tem que ir na raiz dessa questão. Ter boa saúde é parte fundamental das pessoas, da vida das pessoas. E o Brasil conta com o maior sistema público de universal de saúde do mundo, que desenvolve conhecimento, produtos e serviços universais, desde a atenção básica até os procedimentos de alta tecnologia. Além disso, o CIS é uma das áreas com maior dinamismo econômico e tecnológico, representando cerca de 10% do PIB nacional. Isso um SUS desfinanciado e sempre sendo quebrado, dividido e desmantelado, hein? E mais de 30% do esforço de ciência, tecnologia e inovação. Ou seja, um décimo do PIB nacional é o SUS, mesmo o SUS capengando, e quase um terço do esforço da ciência é ligado ao SUS, mesmo o SUS capengando, né? Imagina se fosse investido nesse, nesse complexo industrial, né? E econômico. O CIS tem potencial para liderar um processo de reindustrialização da economia nacional, sendo motor e símbolo de um novo padrão de desenvolvimento que promove o dinamismo econômico por meio da construção de um estado de bem-estar sustentável no Brasil. Soberania nacional de verdade, rapaziada, é isso aqui.
Não é papo furado na televisão, não. Soberania nacional é a gente produzir nosso remédio, a gente produzir nossa máquina de raio-x, a gente produzir nossos profissionais que vão trabalhar com esse maquinário, que vão transportar, que vão comprar, que vão vender, e a gente mandar para fora, mas só depois de atender o nosso povo. Isso que é soberania nacional. O cuidado com as pessoas e com o planeta tem potencial para tornar-se um vetor de superação do quadro de estagnação predatória e promover um novo padrão de desenvolvimento sustentável, na visão abrangente de saúde consagrada em Alma Ata e na Constituição de 1988. A saúde é considerada, me perdi aqui, um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente a ausência de doença ou enfermidade. A saúde pessoal tem que ser pensada do berço até o caixão, né? A vida inteira da pessoa, ela tem que ter uma vida saudável. Não é questão só de não estar doente. Pois a saúde, como qualidade de vida, não pode ser afirmada como um planeta em degradação. Portanto, a visão defendida para o CIS traz à tona a saúde como espaço estratégico e estruturante para viabilizar o desenvolvimento sustentável no Brasil. Proposições para políticas públicas. Aqui ele dá umas proposições, vamos ver. Frente ao contexto atual de mudança climática e do desafio ambiental, a agenda do CES se amplia e as seguintes proposições emergem com força para subsidiar uma nova geração de políticas públicas, né? Promover a transição sustentável do CIS por meio de políticas industriais, de inovação sistema, que a gente já leu, por inserir na rota da economia do circular e do uso rentável e sustentável da biomassa, ou seja, transição energética para uma economia renovável e sustentável. Transformar o seu símbolo de transição ambiental, social no Brasil, por meio de criação de ambientes sustentáveis para a prática humanizada de cuidar da saúde em todos os níveis de atenção, ou seja, do nível mais simples ao nível complexo. Seja de entregar uma farmácia popular, acesso a um remédio de pressão, seja uma questão de tratamento de saúde humana, uma questão de tratamento de saúde pública, de acesso a um álcool em gel, a um lenço umedecido, acesso a educação de como escovar os dentes, como lavar as mãos, desde esse atendimento simples, até acesso a uma escova de dente, a uma pasta, até o mais complexo, com tratamento de câncer, um tratamento de HIV, um acesso a um remédio mais complexo. A criação desses remédios, né, a criação de uma indústria que produza remédios aqui, os IFAs, né, que é o ingrediente farmacêutico ativo, que é o que faz o remédio funcionar, ser criado aqui, e isso aí vai baratear o custo do remédio, para fornecer de uma forma mais simples e mais barata para a população. E enfim, por aí vai, né? Promover progressivamente a redução de gases de efeito estufa, posicionar o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia, Inovação e Produção como ela essencial, de política de desenvolvimento industrial, de inovação orientada ao acesso universal à saúde, desenvolvimento, tecnologias sustentáveis e promoção de reindustrialização da economia nacional. Ou seja, ir na contramão do que o neoliberalismo diz, né? Que é livre mercado, biriri, broque, livre mercado não existe em lugar nenhum, só na cabeça abstrata deles, né? E nem na cabeça deles, né? Eles falam isso para que você acredite, para que o povo acredite e ache que isso existe em algum lugar. Mas livre mercado não existe em local nenhum, tá? A questão é para onde essa economia está sendo direcionada e quem está ganhando com ela, né? Não é o povo, são esses caras. Estruturar a base produtiva de tecnologia do CIS para dar suporte a outro modelo de atenção do SUS, com fortalecimento de atividades sustentáveis de prevenção e de promoção, superando o círculo perverso que associa a doença, a medicalização excessiva e sustentabilidade ambiental. Estabelecer o CIS como líder exemplar de um novo padrão de desenvolvimento que promova a vida, articulando o dinamismo econômico e a construção de um estado de bem-estar sustentável no Brasil. E terminamos, rapaziada. Aqui tem as referências, coisa pra bexiga. Talvez um dia a gente traga mais pra frente, né? Mas tem as referências aí e tal. Bom, capítulo muito bom, sensacional. E mais uma vez trazendo questões importantíssimas para o nosso país, fomento de uma economia direcionada para o povo, trazendo a questão da utilização da transição energética, da biomassa, da renovação tecnológica, abrir mão de tecnologia que promova um aquecimento global, que talvez não tenha terra, né, se continuar assim,
E para isso, o livro, claro que não vai trazer isso, mas a gente tem que pensar como classe trabalhadora. Para isso acontecer, a gente tem que estar no poder, a gente tem que estar direcionando esse processo, os trabalhadores, né? E o PCBR, que é o partido que eu faço parte, o Partido Comunista tem projeto, o SUS tem projeto, a Fiocruz tem projeto. A questão é alinhar isso e fazer um atendimento voltado para o povo. Ou seja, a gente já está fomentando, já sabe o que fazer, como fazer. A questão é que a gente tem que transmitir para a população e falar para a população que é possível, que a gente pode e que tem como. Temos exemplos históricos, podemos acabar com a fome, podemos ter acesso à saúde, podemos construir uma soberania nacional de verdade. É só o povo liderar o processo. A gente já produz tudo. A questão é a gente dizer para onde que vai essa produção. Se ela vai para degradar o meio ambiente e para fazer meia dúzia de barão ficar com mais dinheiro e mais rico, ou se essa produção vai para o povo, dando acesso à saúde, tecnologia, educação, comida, retirando doenças que da periferia do capitalismo, que é diarreia, febre amarela, sarnumanda, é, dengue, né? E, enfim, Covid, né? Covid, gripe, enfim. Claro que, assim, doenças vão continuar existindo, não é isso que eu tô falando, que a gente vai acabar, que vai ser o folheto da testemunha de Jeová, mas que a gente vai poder ter um acesso universal à saúde de verdade, né? E quando você for no médico, você não vai ser maltratado, você vai ser bem tratado. Você vai ter um acesso à medicação. Quando você for no postinho, vai ter um acesso à insulina, vai ser um atendimento rápido, veloz, já vão saber o que você precisa. Lá no seu celularzinho você já pode ter acesso à informação de polos próximos e pedir entrega para quem não conseguir se locomover. Por exemplo, uma pessoa que é de cadeira de roda e mora numa periferia, para ela ir num postinho ou num hospital para pegar um medicamento, é um transtorno. Chega lá e não ter, ou seja, a gente tem que pensar nisso e modificar. Enfim, finalizando, obrigado aí quem acompanhou, quem vai acompanhar. Compartilha se você achar importante, aquele que você vai achar importante. Eu agradeço imensamente que sua vida continue sendo abençoada. Curte aí, né? Que o trabalho aqui é trabalhoso, tô morrendo de fome. É uma, é uma terça-feira, depois do trampo. E aí, vamos seguindo. Obrigado de verdade. Prometo fazer o resuminho. Vou tentar fazer até semana que vem. Mês que vem eu tô de férias, também vou ter um tempinho a mais. Nos primeiros 15 dias vou passear com a minha companheira. Dos outros 15 dias vou estudar para o concurso. Mas sempre vou tentar trazendo aqui, vou tentar estar trazendo eh, a gravação aí para vocês, né? E tamo junto. É nóis. Vamos tentando construir um país melhor, da melhor forma possível, tentando atender nosso povo. E bora. É nóis.